Livro O que é o Espiritismo, um livro escrito por Allan Kardec, e essa leitura é em formato de aula para quem é leigo a respeito desse assunto. Bom, a gente aqui entra no diálogo com o padre, lembrando que esse livro foi escrito em 1800, né, na época no século XIX, por volta de 854 a 64, essa parte, metade, na segunda metade do século XIX, né? E aí a gente lembra que nessa época a igreja perseguia muitas pessoas que não compartilhavam das ideias do catolicismo, né, a igreja católica. E apesar da gente não ver essa perseguição por parte da igreja católica de forma tão agressiva como havia nessa época, a gente vê perseguição da igreja evangélica pelos praticantes de Umbanda, Candomblé e outras variedades das religiões afro-brasileiras, né? A gente vê perseguição, né, de outras seitas, de outras religiões, né, criando guerras, conflitos, né? E até mesmo perseguição religiosa por aquelas pessoas que não acreditam em Deus, né? Então elas são perseguidas, e que a gente é um diálogo que a gente precisa ter, porque é muito importante a gente deixar as pessoas seguirem da forma de pensamento que elas quiserem. Deus nos dá o livre-arbítrio, né? É a livre decisão de acreditar ou não nele. Então, se a gente quiser acreditar em Deus, não tem problema nenhum. E se a gente não quiser acreditar, também não. E a forma pela qual a gente acredita em Deus também é livre para cada um exercer a sua vontade, exercer a sua fé da maneira que mais lhe aprouver, né? Então, a gente, na aula passada, recapitulando, o Abade vem e pergunta para o Kardec se ele pode fazer algumas perguntas para ele, e Kardec já avisa, né, que não tem vontade de convencer o padre por nada, e que o espiritismo, a finalidade do espiritismo, o objetivo do espiritismo é combater a incredulidade e suas funestas consequências. As consequências de que você não acredita em Deus, fornecendo as provas, né, da existência da alma e da vida futura. Quer dizer que a gente não morre, que nós somos imortais, seres imortais. Que ele se dirige àquelas pessoas que não creem em nada, né? Ou aquelas pessoas que duvidam de tudo. É esse o público alvo do espiritismo. Então, o espiritismo, ele não tem nenhuma pretensão de falar com nenhum outro tipo de religião, né? Se dirigir a nenhum outro tipo de religião, querer discutir, debater, nada disso. Ele também diz que a liberdade de consciência é consequência da liberdade de pensar. Então, somos livres para pensar da forma que quisermos. E ele fala também que toda crença, quando sincera, né? Quando sincera, se a crença é verdadeira, e se a crença não permite o homem fazer mal ao próximo, ela é respeitável. A gente tem que respeitar essa crença, né? Mesmo que a pessoa esteja acreditando no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa. Se você não faz mal a ninguém, tá ótimo. Você tem que respeitar a pessoa, né? Bom, ele também fala, se você transforma uma crença a princípio, né, inocente, uma crença que não deveria maltratar, nem machucar, nem perseguir ninguém, em um instrumento de perseguição para você maltratar, para você fazer bullying, né, para você querer até matar as pessoas que não creem nela, então ela vai se tornar uma crença nociva, e tem todo o direito de ser combatida, não é? Porque ela é uma coisa nociva. Foi criada a partir disso, uma coisa que seria inocente, uma coisa ruim, que não podem ser mexidas, de que o espiritismo não se quer ocupar por serem... Por quê? Por que ele não quer se ocupar disso? Porque todos os homens são livres, né, no que eles acreditam. Então o espiritismo não se ocupa de regras, de dogmas,
porque acha que todos os homens, tem certeza, né, de que todos os homens são seres livres. Bom, e ele também falou que quem procura aos espíritas como um irmão será acolhido como irmão, né? Se a pessoa for budista, se for a pessoa ateia, né, que não acredita em Deus, se a pessoa for um cientista, que a religião dele é a ciência, se a pessoa for um bruxo, uma bruxa, né, uma pessoa qualquer, se vier até o espírita como um irmão, vai ser tratado como irmão, né? E quem tem ódio dos espíritas, os espíritas vão deixar essa pessoa em paz. Eles não vão tratá-lo com ódio, né? Vão deixar ela com esse ódio só para ela. Bom, depois ele diz também que o que ele fala para os espíritas é para semear no campo dos incrédulos, porque existe uma colheita a fazer nesse campo. No campo que é, né, cheio de gente que não acredita em nada, a gente pode semear, a gente pode fazer com que elas percebam que realmente elas estão erradas, né? Existe algo a se crer, a se acreditar. E aí ele também diz que ele não se impõe se a pessoa não for totalmente não quiser saber de nada, não quiser saber absolutamente de nada, a gente não vai se impor, né? A pessoa não vai ser obrigada a acreditar em nada, porque todos temos liberdade de consciência e que toda crença imposta é superficial. Se você quiser impor a sua crença nos outros, você está sendo uma pessoa superficial e sua crença é superficial e não desperta. Essa crença, ela não vai despertar senão as aparências da fé. Vai parecer que você tem fé, mas não tem fé nenhuma. Bom, e aí vem o padre, né? Depois de todas essas coisas que ele falou pro padre, o padre vem dizendo o seguinte. A primeira pergunta do padre: se a igreja, vendo levantar-se uma nova doutrina cujos princípios em consciência julga dever condenar, podeis contestar-lhe o direito de discuti-los e combatê-los, premunindo os fiéis contra o que ela considera erro? Então, em outras palavras, essa pergunta eu achei muito complexa, né? As palavras foram colocadas assim muito complexas. Então, vamos tentar melhorar essa pergunta do padre, falando assim, olha, se a igreja ela acha que é certo condenar, você tem que condenar mesmo. E aí, para que tem que condenar? Para que os fiéis, né, saibam que é uma coisa errada, né? É uma coisa ruim, não é uma coisa boa. Então, porque a igreja considera essa crença um erro. Então, ela tem que condenar mesmo. Então, se a igreja tem que condenar para ajudar os fiéis, para saber para que saibam que é um erro, né? Aquilo tudo. Então, você acha, ô Kardec, que você pode contestar esse direito da igreja condenar e esse direito da igreja discutir essa doutrina, combater essa doutrina? Você acha que é certo? Você deve contestar esse direito da igreja de discutir a doutrina e combater a doutrina? E aí Kardec responde o seguinte: de modo algum podemos contestar esse direito que também reclamamos para nós outros. Então, ele diz, né, que esse direito de contestar qualquer coisa, você é um direito seu, você pode contestar o que você quiser, né? Por quê? Porque nós também podemos contestar. O direito que é meu é o mesmo direito que é o seu, né? Então, ele continua dizendo assim: se depois que ele fala essa primeira frase, ele fala: se a igreja se houvesse encerrado nos limites da discussão, nada haveria de melhor. Então, né, colocando somente a parte aqui, ó, que ele falou, a igreja vendo levantar-se uma nova doutrina, cujos princípios em consciência julga dever condenar, podeis contestar-lhe o direito de quê? De discuti-los? Ele falou:
no direito de discuti-los está ok. Se você fica aí parando na parte da discussão, né? Se a igreja se houvesse encerrado nos limites da discussão, nada haveria de melhor. Agora, você combater uma doutrina nova, você perseguir as pessoas, aí já não se enquadra no que ele falou aqui em cima, tá? Então aí ele responde assim, ó, lede, dá uma lida, né? Dá uma lida. Lede, porém, a maioria dos discursos proferidos por seus membros, né, pelos membros da igreja e publicados em nome da religião católica. Isso naquela época lá, tá, gente? Os sermões que têm sido pregados, e vereis neles a injúria e a calúnia, né? Tudo mentiras, transbordando por toda parte entre os princípios e transbordando por toda parte, né? E os princípios da doutrina sempre indigna e perversamente desfigurados. Quer dizer, eles fazem com que os princípios da doutrina espírita, nesses discursos e sermões publicados, né, são totalmente modificados para poder fazer com que seja passada uma ideia errada da doutrina, para que eles, os fiéis, os católicos, odeiem e persigam e combatam os espíritas. Esses discursos se transformam em discurso totalmente mentiroso, né? Desfigurando uma coisa, uma determinada doutrina. Aí ele continua dizendo o seguinte: do alto do púlpito não temos sido os espíritas qualificados de inimigos da sociedade e da ordem pública. Não temos sido anatematizados ou excomungados da igreja, tá? Anatematizados e rejeitados pela igreja sob o pretexto de que é melhor ser incrédulo do que crer-se em Deus e na alma pelos ensinos do espiritismo. Quer dizer, naquela época eles passavam uma ideia para os católicos de que era melhor você ser ateu, não acreditar em Deus, do que seguir os ensinos do espiritismo. Só porque os ensinos do espiritismo falavam de Deus e na alma, né? De uma forma diferente do que a igreja católica falava. Bom, não lamentam muitos hoje não se poder atear para os espíritas as fogueiras da Inquisição? Quer dizer que Kardec sabia que muitos padres, muitas pessoas da igreja gostariam de mandar para a fogueira os espíritas, né? Eles só puderam fazer nos livros, que eles atearam fogo nos livros espíritas, mas nas pessoas eles não puderam mais atear, porque já estava proibida essa prática, né? Então aí continua dizendo o seguinte: em certas localidades não tem sido assinalados a animadversão de seus concidadãos a ponto de fazer que sejam nas ruas os espíritas, né, perseguidos e injuriados. Pois é, isso a gente vê hoje também com certos grupos religiosos. Eles perseguem, né, pessoas, os gays, as pessoas que praticam outros tipos de religião, né? A gente percebe, não tô falando dos católicos, né? Os católicos eles perseguem mais os gays, ou, né, as pessoas que são simpatizantes dos gays. Mas os protestantes, né, algumas pessoas de grupos terroristas perseguindo e fazendo coisas assim absurdas, né, que a gente vê em nome da religião. E aí continua falando assim: não se tem imposto a todos os fiéis que os evitem aqui evite os espíritas, como pestíferos, pessoas que carregam doenças, e impedindo que os criados entrem a seu serviço? Muitas mulheres não têm sido aconselhadas a separarem-se de seus maridos, como muitos maridos de suas mulheres, tudo por causa do espiritismo? Quer dizer que a igreja fazia isso, e outras seitas fazem isso, né? Se você não tiver um marido da mesma seita, você tem que separar dele. Se não tiver uma mesma esposa da mesma seita, você tem que separar dela, né?
Não se tem tirado lugares a empregados, retirando o pão do trabalho a operários e recusado caridade aos necessitados por serem eles espíritas? Não se tem despedido de alguns hospitais até cegos pelo fato de não quererem abjurar sua crença? Dizei-me, senhor Abade, será isso uma discussão leal? Os espíritas responderam, porventura, a injúria com a injúria? Ao mal com o mal? Não, a tudo opuseram eles sempre a calma e a moderação. A consciência pública já lhes faz a justiça de reconhecer não terem sido eles os agressores. Bom, gente, ficamos por aqui. Espero que vocês estejam gostando.